Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o direito do consumidor. Estamos recebendo aqui o José Rubens de Souza, que é diretor do PROCON de Jacareí, e para ajudar a fazer essas perguntas, o jornalista Davi Paiva. No bloco passado, a gente falou um pouquinho sobre o PROCON nacional, um pouquinho sobre Jacareí, e nesse bloco vamos falar especificamente da nossa cidade. Doutor, quais são as principais reclamações aqui da cidade de Jacareí? Olha, por incrível que pareça, as principais reclamações não se trata do comércio local, não é? Nós temos uma empresa de fato em Jacareí que conserta telefonia celular que dá muito problema. Acredito que ela já deve estar no ranking do PROCON de Jacareí como a mais reclamada no mês de... Nós estamos em maio, deve ser a mais reclamada em maio. Mas, de um modo geral, as empresas que dão mais reclamação são as empresas no ramo de telefonia móvel, que é a telefonia celular, e as empresas também no ramo financeiro, que banco, cartão de crédito, financiamentos, né? Essas são as empresas que mais apresentam reclamação dentro do PROCON. Com relação à telefonia, o PROCON daqui de Jacareí, eu acho que é o único do estado que tem uma linha direta com a empresa para resolver essas situações, não é isso? É a telefonia fixa. Telefonia fixa, telefonia isso. Fixa, sim. Então, na verdade, Ivan, em 2004, a empresa que se chamava na época Telefônica tinha muita reclamação no PROCON. Não só de Jacareí, como no estado de São Paulo inteiro. Era assim, a cada 20 reclamações por dia, 15 reclamações se tratava da Telefônica. Aí nós denunciamos, a gente não entendia, não concordava com aquele tipo de número muito grande de reclamação, porque acabavam sendo, na verdade, um balcão de atendimento da Telefônica. Fomos para a imprensa, inclusive nacional, a imprensa divulgou que nós estávamos exigindo na época que eles voltassem com as lojas de atendimento direto ao consumidor. Né? Então que o consumidor tivesse um local para fazer a sua reclamação pessoal, o que não tinha. Hoje já existe a regulamentação que obrigou novamente as empresas a ter o seu posto de atendimento pessoal, mas na época não tinha. E o diretor da Telefônica, na época, se comprometeu a instalar 2 linhas diretas no PROCON de Jacareí. E qual foi o resultado disso? Nós diminuímos assim, vertiginosamente o número de reclamação contra a Telefônica na época. Não é? Por quê? Porque hoje o consumidor vai até o PROCON de Jacareí, se ele tem problema com a Telefônica Vivo, ele tira o telefone do gancho, em 10 segundos ele é atendido e quase 99% dos problemas que chegam ao PROCON para reclamar da Vivo Telefônica é resolvido em função dessa linha direta. E como você bem lembrou, é o único PROCON do estado de São Paulo que tem esse serviço direto, PROCON Vivo Telefônica. Então o PROCON de Jacareí, eu acho que está na vanguarda de muitos outros PROCONs, né, com essa questão da tecnologia e com relação à questão de acesso direto a empresas telefônicas, né? Exatamente. A gente sempre tem... Quando a gente vê que o problema ele é grande, ele é crônico e está atingindo muita gente, a gente corre atrás ali para denunciar, para forçar que a empresa busque uma solução para que os problemas diminuam. E o PROCON ele desenvolve alguma atividade para informar os consumidores, assim, antes de ele ter um problema? Existe algum tipo de palestra, algum tipo de relação com o consumidor que pode informá-los aí sobre os seus direitos? É uma boa pergunta, viu, Davi, porque é o seguinte, qual que é a grande arma que o consumidor tem na mão? É a informação, não é? Então, se o consumidor souber dos direitos dele em detalhes, ele vai conseguir correr melhor atrás do seu direito, ele vai poder conseguir argumentar ali com aquele fornecedor e resolver no próprio local. Agora, se ele tiver uma presunção, que é o que a maioria tem, olha, eu estou pressentindo que eu estou sendo lesado, aí ele vai ter que ir até o PROCON, ele vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, que vai demorar muito mais para resolver o seu problema. Então, a grande arma que o consumidor tem, isso, todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está muito empenhado, instruir os consumidores e os fornecedores para que se cumpra a lei de defesa do consumidor. O que no PROCON de Jacareí a gente faz frequentemente? Palestras, não é? Atendimentos na praça, onde a gente distribui material educativo, para que o consumidor possa saber do seu direito. Nós vamos também futuramente fazer uma conversa com o secretário de Educação no sentido também de levar para que as crianças da rede municipal tenham também a matéria de direito do consumidor
A partir dos primeiros anos de escola, né, para que a criança possa saber como ver uma data de validade num produto, como saber analisar o preço, se o preço está correto, se não está, quais os tipos de informação de preço que tem que estar na etiqueta. Então, isso tudo é informação que, se começar a trabalhar com a criança desde pequenininho, quando ele chegar na sua fase adulta de consumidor em grande potencial, ele vai estar muito mais preparado para ser um consumidor consciente e consumir bem, sem ter grandes problemas, do que um consumidor que sequer ouviu falar do direito do consumidor. O senhor acredita, já que a gente está falando desse assunto, que a desinformação é um dos grandes problemas aí do consumidor para tentar resolver aí essas questões? Não só na área do direito do consumidor, como em outras áreas do direito, mas melhorou muito, não é? Davi, porque eu me lembro quando eu entrei no PROCON, há mais ou menos entrei em 2001, há 12 anos atrás, a desinformação era muito maior, principalmente por parte do consumidor jacariense, né? O comércio desrespeitava, o local desrespeitava muito mais os consumidores, essa relação melhorou muito. Mas, infelizmente, sempre vai haver aquele fornecedor que não vai respeitar, aquele fornecedor que vai insistir em descumprir a lei e prejudicar o consumidor. A gente está falando dessa questão dos direitos do consumidor, mas o consumidor também tem deveres, né? Claro que ele tem deveres, com certeza. O dever de fazer uma relação de consumo honesta, ou seja, se ele comprou um par de sapato e ele usou e ele não gostou, então ele descarte, ponha de lado, mas não vá lá rasgar, danificar e dizer que o produto estava com problema de fábrica. Porque tem consumidor, infelizmente, de má fé. Então, a obrigação dele é ter uma relação honesta na relação de consumo com o fornecedor, não é? Ele tem a obrigação de verificar o preço, ele tem a obrigação de verificar prazo de validade, ele tem uma série de obrigações que cabe a ele, consumidor, não é? Não cabe ao fornecedor. Por exemplo, se tem um produto em promoção na loja, porque já está com o prazo de validade vencendo, a obrigação é do consumidor verificar o prazo de validade e não do fornecedor. Olha, não vai comprar não, porque ele já está vencendo o produto, né? Então tem muitas obrigações que ele tem que cumprir e ficar atento. E acontece do consumidor chegar no PROCON agindo de má fé e de alguma maneira o atendente do PROCON descobrir essa situação? Quase sempre sim, né? A gente observa as pessoas que são de má fé, as pessoas que estão querendo levar vantagens, que estão querendo, de alguma maneira, ludibriar também o PROCON. Então, muitas vezes, quando a gente observa uma situação dessa, a gente acaba não acolhendo ali a demanda do consumidor. Agora, tem consumidor que é expert em enganar todo mundo, né? Não é a grande maioria, graças a Deus, não é. Mas tem gente que consegue enganar e às vezes, realmente resolveu o problema dele ali, e sendo que ele, na verdade, não tinha o seu direito por natureza. A gente estava falando de comércio. Como que é a atuação do PROCON diante de irregularidades por parte de estabelecimentos comerciais da cidade, assim? Como que funciona essa relação? O PROCON, ele é responsável por fiscalizar ou só é responsável por atender as demandas de reclamações e tentar resolver os problemas? Então, está previsto no Código de Defesa do Consumidor que uma das atribuições dos órgãos de defesa do consumidor é a fiscalização, não é? Então, o consumidor que se sentir lesado aqui em Jacareí, o que ele tem que fazer? Procurar, como eu falei, primeiro ali o gerente da loja para ver se resolve o problema. Não resolvendo, ele vai até o PROCON, abre uma denúncia, aí já não é mais uma CIP, ele abre uma denúncia, não é? Nós vamos mandar aquela denúncia para que o fornecedor se explique e, dependendo da resposta que vier, se a gente entender que, de fato, a denúncia se caracterizou como uma prática abusiva contra o consumidor, nós vamos mandar a fiscalização e vamos autuar aquele fornecedor, e aquela autuação poderá virar uma multa, inclusive com valor bem alto. No caso de um estabelecimento comercial que tem muitas reclamações, ele pode chegar a ser fechado, ser lacrado por conta disso? Ele pode ser. Nós nunca fizemos isso, né? Desde 2001 que eu estou no PROCON de Jacareí, nós nunca precisamos lacrar, fechar qualquer estabelecimento. Mas existem ferramentas que o PROCON pode utilizar no sentido, inclusive, de interditar aquele estabelecimento para que ele não funcione mais por um determinado período. Agora, com relação aos cartões de crédito, muitas pessoas, inclusive, ganham ações na justiça porque a empresa envia um cartão de crédito para a casa dela sem ser solicitada. O PROCON atua nessa área também? Já faz mais ou menos aí uns 10 anos, Ivan, que existe uma regulamentação
no sentido de proibir as empresas operadoras de cartão de crédito de enviar o cartão de crédito para a casa do consumidor sem ele ter solicitado. Isso acontece muito, né? Acontecia mais. Hoje diminuiu muito, inclusive, mas eventualmente isso acontece ainda. Primeiro que é uma prática abusiva que aí a empresa operadora poderá ser autuada e multada. E depois o próprio Código do Consumidor fala que tudo aquilo que você recebe em casa sem ser solicitado é considerado amostra grátis. Então, de uma forma até mais radical, eu entendo que poderia se gastar no cartão e não pagar, porque a amostra grátis você não paga. Mas é claro que a gente não vai levar por esse lado, porque aí realmente haveria um conflito muito grande entre as partes. Mas, de qualquer maneira, é prática abusiva e as empresas que continuarem fazendo isso serão autuadas. Só uma questão. Doutor, uma prática muito comum nessas lojas de roupas populares, a pessoa entra na loja e o funcionário quer que ela faça um cartão para ter descontos e muitas vezes esse cartão não tem nenhum tipo de custo. O funcionário bate nessa tecla, não tem nenhum tipo de custo, o consumidor faz o cartão e depois ele é obrigado a pagar uma taxinha de seguro do cartão ou alguma coisa do tipo, que só lá na frente, depois que ele passou 15 minutos ou meia hora fazendo toda essa inscrição, o pessoal chega e fala, você tem que pagar uma taxa aqui. Isso é correto? Isso tem alguma legislação que fala sobre isso? Como que funciona? Então, na verdade, Davi, isso chama-se venda casada, né? Proibida pelo Código do Consumidor, inclusive. Quando você vai num banco, você entra numa loja, você não é obrigado a comprar um serviço ou comprar um produto que você não está buscando, que você não tem interesse. Então, isso é uma prática abusiva proibida pelo Código do Consumidor, literalmente chamado venda casada. Para você ter uma ideia, nós tivemos um caso contra uma grande loja de departamentos aqui em Jacareí, que era uma senhora idosa que foi lá, comprou um armário de cozinha. E sem ela saber, venderam para ela, embutiram um seguro contra roubo, no valor de R$100. Ou seja, qual ladrão que vai entrar dentro de uma casa, de uma residência, desparafusar o armário de cozinha e levar aquele armário? Quer dizer, muita sacanagem. Né? Além de ser uma prática, uma venda casada, é uma prática absurda. Né? Quando aquela senhora soube, ela foi até a loja, foi muito maltratada pelo gerente, que inclusive ele é muito desrespeitoso mesmo, até para com o PROCON. Já é famoso o gerente? Já, o gerente já é famoso. E não se resolveu no PROCON, aí foi para o Poder Judiciário, o Juizado de Pequenas Causas, e lá ela recebeu uma indenização de mais de R$10 mil. Não é? Então, veja, o Poder Judiciário aqui em Jacareí, o Juizado Especial Civil, também está muito atento e com muita força no sentido de aplicar o direito do consumidor. Então, o consumidor que se sentir lesado com venda casada, procure o PROCON, que nós vamos tomar providência no sentido de fazer obedecer a lei. Você está acompanhando o programa TV Câmara Entrevista sobre o direito do consumidor, recebendo hoje o Dr. José Rubens de Souza, diretor do PROCON, e o jornalista Davi Paiva. No próximo bloco nós vamos falar sobre alimentos, sobre escola, sobre energia, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o seu direito. Um minutinho só, a gente está de volta.